Olá pessoal, meu nome é Israel, sou professor do Campus Paracambi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre determinantes sociais da saúde e promoção da saúde. Além de falar desses dois conceitos, eu vou destacar um pouco também a questão da alimentação saudável e a atividade física. Mas vamos para os conceitos, né? O que são os determinantes sociais da saúde? São todos aqueles fatores relacionados à nossa forma de organização social, né? Como as sociedades se organizam e se relacionam. Então envolvem tanto fatores individuais como fatores mais macro, como fatores econômicos, culturais, sociais, entre outros, né? Uma figura clássica, por exemplo, é o modelo de Dahlgren e Whitehead, que mostra aqui no seu núcleo central o indivíduo, né? Os indivíduos, as populações e seus fatores genéticos, hereditários, né? Acima um pouco o seu estilo de vida, né? A gente pode pensar também nas suas redes de sociabilização comunitárias. Isso aqui não é Facebook, Instagram, tá, gente? São os nossos parentes, amigos, colegas de escola, de trabalho, de igreja, do nosso bairro e como nós nos relacionamos. Mais acima, nossas condições de vida e trabalho, saneamento básico, emprego de qualidade, educação, produção de alimentos, habitação, né? E mais acima ainda um pouquinho as condições socioeconômicas e culturais e ambientais mais gerais, né? Então a ideia dos determinantes sociais da saúde, da determinação social da saúde, é entender como esses aspectos vão impactar a saúde dos indivíduos. E promoção da saúde? Bom, promoção da saúde é um conceito que está sempre em evolução, né? Então nós temos aqui um aspecto histórico, desde Alma-Ata no Cazaquistão até Xangai 2016, passando pela Carta de Ottawa, uma clássica que foi um ponto de virada no conceito de promoção da saúde, né? Mas um conceito básico, né? Promoção da saúde é um conjunto de estratégias, políticas, ações e intervenções com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e coletividades, né? Compreendendo, obviamente, o seu processo de determinação social da saúde, né? Então eu destaco aqui o aspecto estratégias políticas e determinação social da saúde, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em promoção da saúde como simplesmente botar um tênis e sair correndo, praticar atividade física e comer bem. Mas não, nós sofremos efeitos de uma série de políticas públicas que podem melhorar ou piorar a nossa condição de saúde. A gente viu recentemente agora, no caso da pandemia do novo coronavírus, o como que políticas públicas mal implementadas podem colocar a população em situação de risco, né? Mas isso é um tema para um outro bate-papo, né? Nós temos basicamente, podemos pensar em dois modelos de promoção da saúde, né? O modelo conservador ou o modelo socioambiental, socioecológico, né? O que vocês mais conhecem de ouvir na mídia é o modelo conservador, né? Que basicamente ele fala de fatores de risco. Você tem que cuidar da sua prática de atividade física, da diabetes, da hipertensão, alimentação saudável e pronto. E atua basicamente na mudança do comportamento individual. Ele acaba atuando no varejo, né? Enquanto que a abordagem socioambiental também fala dos fatores de risco, mas vai ampliar a discussão para o aspecto macro, pensando no aspecto social, econômico e cultural mais amplo, né? E na participação social. O que acontece é que na abordagem socioambiental você atua no atacado. Uma política pública vai afetar toda uma população. Então, se você pensar em fatores como pobreza, desemprego, estresse, condição de trabalho e fomenta políticas públicas para mudar esses aspectos, você vai ter um impacto muito grande na saúde da população do que simplesmente atuar nos fatores de risco que muitas vezes acabam desconsiderando a diferença socioeconômica, é elitista, conservador e muito limitado, né? Mais uma vez a gente vê uma relação aí muito intensa do conceito de promoção da saúde com determinação social da saúde, né? E aí falando sobre ambiente alimentar, pense nessas perguntas, né? Muitas vezes a gente fala que basta você ter uma alimentação saudável, mas você tem acesso a uma alimentação saudável? Ela é barata? Você consegue ter ela todos os dias na sua mesa? Você sabe a origem do que você come? Então, essas perguntas fazem parte do que a gente chama de ambiente alimentar, que inclui o ambiente físico, que é a disponibilidade, né? Se tem, a qualidade, se é bom, e a promoção, você sabe que existe, né? Não é a promoção de baixar o preço, não, gente. É a promoção de que você sabe que esse alimento existe, que ele está disponível e é de boa qualidade, né? Seria a divulgação desse alimento, né? O econômico, obviamente, custos,
né? Muitas vezes, se você tem baixos salários, vai procurar os alimentos mais baratos, né? E políticas governamentais também, tá? A gente não pode esquecer disso, né? Além de questões socioeconômicas e culturais, né? O que a gente costuma comer no Sudeste é diferente muitas vezes do Nordeste, no Norte, do Sul, do Centro-Oeste do país. Até dentro do próprio Sudeste há diferenças na forma do que a gente prefere. Existem as frutas de época também, né? Mas às vezes até o que a gente come acaba sofrendo influência de situações externas totalmente alheias à nossa vontade. Um exemplo que eu dou foi a greve dos caminhoneiros em 2018, onde, aqui eu não vou comentar sobre o porquê da greve, mas você houve aumento do preço dos alimentos, ou seja, os alimentos ficaram mais caros e começou a ter falta de alimentos nos supermercados, ou seja, mesmo que você tivesse dinheiro, você não teria disponibilidade desse alimento. Então, como um fenômeno alheio à sua vontade, afeta o seu desejo de comer tal e tal alimento ou de ter uma alimentação saudável, né? É claro que esse foi um exemplo, né? Mas existem outros exemplos micros também, e exemplos bons também, né? Existem tentativas de rotular os alimentos para que as pessoas possam ter informação sobre o que elas estão comendo, né? Existem tentativas de orientação, como a classificação nova, que fala sobre a classificação dos alimentos ultraprocessados, que foi base para a construção do Guia Alimentar da População Brasileira, que ele não pega na questão da caloria, quantidade de calorias, mas sim na qualidade dos alimentos, que é uma mudança fundamental. Você pode pensar na questão de impostos, diminuir impostos sobre produtos saudáveis e aumentar impostos sobre produtos que não são saudáveis, como os ultraprocessados, por exemplo. E a visibilidade na mídia, obviamente, né? Isso acabou por gerar uma área de estudos que a gente chama de determinantes comerciais da saúde. Porque, óbvio, as empresas produtoras desses alimentos, elas não vão querer perder sua fatia no mercado, então elas vão lutar contra a modificação de impostos e vão querer ter a sua presença na mídia cada vez mais forte, né? E às vezes até de uma forma ambígua, né? Você vê esses produtos que não são saudáveis sendo associados a Jogos Olímpicos, à prática de atividade física, à educação, né? E tudo mais, né? Essa aqui não é uma propaganda, tá, gente? Foi só uma intervenção artística, né? Falando dos problemas de você iniciar muito cedo, né, o consumo de alimentos ultraprocessados em crianças, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem essas dicas de site, eu posso mandar depois para vocês, fiquem à vontade em pedir. E a atividade física? Bom, a atividade física passa também por problemas semelhantes, né? Vamos fazer algumas perguntas aqui. Você tem um ambiente adequado para jogar ou praticar atividade física na escola? Né? Você é o primeiro a ser chamado ou é o último a ser chamado na escola? Né? Você tem um ambiente adequado fora da escola? Tem infraestrutura para isso? Você se sente discriminado nesses locais? Isso também é um fator importante. Esses locais são seguros? Por quê? Eu posso dar vários exemplos aqui de espaços inadequados para a prática de atividade física, inclusive que foram criados para esse fim, mas que no final das contas acabaram se tornando locais inadequados, sejam por falta de manutenção ou depredação, mas a ideia é que o poder público possa promover esses espaços, porque é muito difícil nós individualmente criarmos esse espaço. Então a política pública entra exatamente nesse momento, fomentando a prática de atividades físicas com espaços públicos adequados para a prática de atividade física, né? E aí, dentro dessa ideia de você melhorar os conceitos, aquela nossa definição clássica de atividade física que a gente aprende na escola, né, que é qualquer movimento corporal, né, que resulte em gasto energético, existe uma proposta bem recente de uma nova definição para atividade física, tá? Ela não é consensual, mas é uma proposta bem interessante, que procura destacar na atividade física a questão contextual, o espaço, a cultura, as influências que nós recebemos. Então ela possui muito mais associação com o conceito de promoção da saúde e de determinação social da saúde, né? Um conceito bem mais amplo, né? Se a gente for pensar na determinação social da saúde, lembra aquela linhazinha, né, das redes sociais? Vários estudos, aqui eu apresento três, mostram como o suporte da família e de amigos é importante para a prática de atividade física, né? O apoio social, o suporte social, ele é fundamental para que as pessoas se envolvam e continuem se envolvendo e mantendo a prática de atividade física. É muito diferente você fazer uma atividade física com apoio de amigos ou com amigos do que você fazer sozinho, né?
E uma coisa que tem sendo batida também, da mesma forma que a classificação nova dos alimentos, né, é que o importante é você se envolver com práticas de atividade física que te tragam prazer, que sejam prazerosas, que você possa manter essa prática ao longo da vida. E não se preocupar em quantos minutos ou quantos dias eu estou fazendo. Porque a prática de atividade física por si só já melhora a saúde. Aqui a gente não está pensando em aspectos estéticos, a gente está pensando em saúde. E a gente sabe também que você precisa de um local adequado, né? Então, locais, por exemplo, que você possa caminhar, fazer atividade física, né? Por exemplo, locais que têm esse ambiente livre para a caminhada, eles são importantes, né, para a manutenção de atividade física. Enquanto que muitas vezes locais que são pequenos, sem equipamentos ou pouco atraentes e inseguros, afastam as pessoas da atividade física. Um outro fator que a gente tem que destacar também é a desigualdade social. A desigualdade social ela é considerada o determinante do determinante, né? É dela que saem todas as outras desigualdades de acesso à alimentação saudável e acesso à prática de atividade física, né? O que a gente observa, por exemplo, é que todas as práticas de atividade física e de lazer são mais prevalentes em indivíduos de maior renda, com exceção do futebol, né? Que é a nossa paixão nacional e todo mundo joga no final de semana, né? Esse estudo interessante, feito na Dinamarca, um rapaz que eu conheci num congresso de epidemiologia, o RION, né, que é basicamente um pouco na faixa etária que vocês estão entrando, né, ele mostra que uma das barreiras para a prática de atividade física é a sensação, é a experiência de falta de energia ao final de um longo dia de trabalho ou estudo. Então a gente tem que pensar também de como é estruturada, como a nossa forma de organização social afeta o estudo e o trabalho, né? Longas jornadas de trabalho, longas horas de estudo, você ficando praticamente numa posição sedentária o dia inteiro. As intervenções, gente, essas intervenções são de forma coletiva, demandando do poder público, por exemplo, a construção de espaços para que a gente possa fazer atividade física, jornadas de trabalho mais dignas, condições de trabalho e de vida mais dignas, né? Que pode ter tanto na Zona Sul como em outros lugares também. Essa aqui é na Zona Norte, na Vila da Penha, onde você tem uma ciclovia, né? Uma praça para caminhar e para praticar atividade física também. E aí, voltando mais uma vez tocando no assunto das desigualdades sociais, né? Uma pessoa conservadora na promoção da saúde, ela vai destacar os aspectos de fatores de risco, né? Obesidade, álcool e hipertensão. Sendo que um estudo recente mostra que a pobreza, né, a desigualdade social acaba afetando a longevidade muito mais do que esses fatores. Então, no nosso discurso e na nossa prática, se a gente quer saúde, a gente tem que tocar sim nesses aspectos de pobreza e desigualdade. Esse é o estudo, né? Quem quiser depois pode acessar. A desigualdade social, vocês já viram vários memes e aspectos da desigualdade social que são destacados nos estudos de sociologia, história, filosofia, da educação física também. Recentemente teve até uma matéria no Fantástico mostrando um pouco disso. Eu vou reproduzir essa matéria aqui para vocês. Para diminuir a desigualdade, é preciso primeiro reconhecer que não é só uma questão de mérito. Se todo mundo quer subir na vida, nem todos têm acesso à mesma escada. Algumas pessoas conseguem sim ir avançando devagar, só com o esforço próprio. Já umas poucas pessoas têm tudo a seu favor. Com boas escolas e uma rede de relacionamentos que ajuda a arrumar empregos, basta um pequeno esforço para chegar lá. Já para a imensa maioria dos brasileiros, essa é uma luta inglória. Não importa o esforço que eles façam, não conseguem sair do lugar. É preciso remover essas forças que ficam sempre jogando eles para baixo. Então, gente, é basicamente isso, né? A gente vê o impacto que isso vai ter também na alimentação saudável, na prática de atividade física, como a gente já viu anteriormente, né? Infelizmente, esse discurso comportamentalista, conservador, principalmente reproduzido pela mídia, por famosos coaches ou blogueiros fitness, acaba jogando a responsabilidade em cima do indivíduo. E a gente sabe que jogar a responsabilidade para cima do indivíduo, achar que a saúde é um fator individual, não traz resultado, né? Vários estudos têm demonstrado isso, que é muito difícil em termos populacionais você conseguir um resultado.
A questão, gente, é atuar no atacado. Então, são políticas públicas que vão ajudar a modificar esse quadro de saúde na nossa sociedade. Esse discurso individualista de que basta você querer, basta ter força de vontade, ele está aí desde a década de 70 e a população continua tendo impactos na sua saúde por questões das desigualdades sociais e da falta de políticas públicas. Então o discurso tem que mudar, sair do foco individual para o foco coletivo. Esse é o grande problema, né? Reduzir a promoção da saúde a decisões individuais, quando na verdade a gente teria que tratar de forma coletiva. Né? Alguns exemplos, né? Existem vários exemplos que a gente poderia dar, né? Eu vou destacar 3 aqui, né? Que são, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar: o tabagismo, a redução do percentual de tabagistas no Brasil devido às campanhas foi enorme, higiene oral, campanhas nas escolas, na TV, e o programa Bolsa Família na redução da pobreza, né? Eu destaco aqui esses 3 programas que eles tiveram um grande impacto na nossa sociedade, né? E o que eles têm em comum é justamente isso: são políticas públicas de longa duração, atuação em múltiplas instâncias, o foco na redução da pobreza e na criação de espaços saudáveis, né? Então, para o futuro, a ideia é enfatizar esses aspectos e a participação popular e o empoderamento na hora da tomada dessas decisões, né? A mensagem final que eu deixo para vocês é: a promoção da saúde não é só atividade física e alimentação saudável, você tem que pensar também no processo de determinação, né? Inclusive, isso foi uma questão do Enem, né? A questão do Enem falava exatamente, mostrava esse modelo de Dahlgren e Whitehead, né, da determinação social da saúde, né? E perguntava, né, com base no conceito apresentado, a saúde é a consequência direta de... A resposta correta é a letra A nossa forma de organização social, né? Bom, gente, basicamente é isso. Aqui algumas referências. Quem quiser depois pode entrar em contato para a gente falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. E espero que vocês tenham gostado e aproveitem. Um abraço a todos e que, quem sabe, a gente, no próximo encontro, seja presencial. Até!